Viva a Voz de volta. Ministro Luiz Fux continua proferindo seu voto. Diz que as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar qualquer dúvida razoável de que a minuta do golpe, em algum momento, chegou a ser apresentada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito menos de que tenha contado com a anuência dele. Diz também que não há provas, ainda não há provas de que Jair Bolsonaro sabia do plano verde-amarelo, aquele plano punhal verde-amarelo para matar autoridades. Não condenou nem absolveu ainda, né, Vera? Mas traz aí, está favorável ao ex-presidente. Até aqui a gente não sabe se ele vai acatar ao menos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o único que ele ainda pode vir a imputar a Jair Bolsonaro, uma vez que tentativa de golpe de Estado ele diz que não houve da parte de ninguém em nenhum momento, e também a organização criminosa ele derrubou por inteiro. Então, se sobrar alguma imputação a Bolsonaro, vai ser essa, de ter contribuído para o que foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Só resta entender qual é a lógica que ele vê, né? Porque se ele acha que houve essa tentativa e até aqui o único que contribuiu para ela é o delator, que confessou, portanto, um crime, né? Quando você delata, você confessa que você cometeu crime e você tenta estender esse crime a outras pessoas em troca de uma redução da sua pena. O Fux acatou a delação do Mauro Cid, portanto, ele entendeu que era justo um benefício a ele por estar imputando crimes contra outras pessoas, porque senão ele poderia anular a delação, dizer que ele mentiu, que não tem nenhuma prova contra mais ninguém e que ele deve ser condenado porque ele cometeu um crime sozinho. Qual crime? Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Mas se ele acata a delação, diz que tem motivos para dar uma redução de pena para o Cid. Quem são os outros delatados para compor algum crime que justifique a manutenção da delação? Só se ele achar que são só os integrantes ali para baixo dos outros núcleos que ainda vão ser julgados, ou seja, só os Kids Pretos. Foi um crime só do Cid e dos Kids Pretos e, eventualmente, do general Braga Neto. Então, a gente ainda não consegue ver o todo do voto do ministro Fux. Que crime é esse que ele enxerga e quem seriam os participantes disso, que não é uma organização criminosa, é um ajuntamento momentâneo ali para cometer um só crime, que até aqui a gente não sabe quem seria o beneficiário. A todo tempo ele fala que não se sabe se o Bolsonaro sabia do plano punhal verde-amarelo, que não está claro se a minuta do golpe chegou ao Bolsonaro, então está muito claro. Sendo que o próprio Bolsonaro disse que viu essa minuta, né? Pois é, mas o encaminhamento do Fux é esse, né? De dizer que o Bolsonaro de nada sabia, que não se sabe se ele teve conhecimento, se tinha conhecimento do plano. Ou seja, era uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, em que a patente mais alta era do tenente-coronel Mauro Cid, um ajudante de ordens, ou talvez, possivelmente, general Braga Neto? Até aqui, sim. Até aqui, a mais alta patente a tentar abolir o Estado Democrático de Direito é o de um tenente-coronel. Ele queria continuar ajudante de ordens. Para isso, precisava abolir o Estado Democrático de Direito. É essa a narrativa até aqui. Ele e os seus amigos, talvez tresloucados, Kids Pretos, que vão ser julgados a posteriori, porque a denúncia está toda ela dividida em núcleos. Até a gente chegar no W, não sabemos que horas vão ser, se ainda vai ser hoje, porque o Walter Braga Neto é com W. Então, pode ser que amanhã a gente saiba se ele ou o general Paulo Sérgio, algum dos outros sobre os quais ele ainda não se debruçou, estarão nesse concurso de pessoas, que ele diz que não é organização criminosa, né? Que pode ser ali concurso material Vera, de pessoas. Oi. Talvez nem os Kids Pretos, né? Porque ele também minimizou aquela carta dos oficiais aos comandantes pedindo golpe, e disse que não, gente, aquilo foi num salão de festa aberto em Brasília, não tinha como se falar em golpe numa reunião no salão de festa. Então, também para ele, isso não é evidência. Mas se ele reconhece a Operação Punhal Verde-Amarelo, ela estava sendo gestada ali pelos Kids Pretos. A gente não sabe. Eu acho que qualquer tentativa de previsão deve ser abolida nesse momento, porque ninguém imaginava o dia de hoje. Ninguém imaginava. Sabia-se que era longo, mas não tanto. Sabia-se que ele divergiria, mas não tanto.
E achava-se que tentativa de abolição da paciência, gente, e do jantar de todo mundo. Porque imagina, desde 9 da manhã... Mais de 10 horas de sessão. Mais de 10 horas de sessão. Certamente essa sentada, como eles gostam de dizer, né, essa sessão, é uma das mais longas que eu já vi em caso de ações penais, porque no mensalão foram muitas e muitas e muitas, mas elas eram interrompidas, retomadas no dia seguinte. Mesmo o voto do Joaquim Barbosa teve mais de 15 horas para os 37 réus, mas em vários dias, dividido em vários dias. Vera, a gente vai se despedir de você por hora, no Viva Voz, porque o ponto final vai continuar. Já que o ministro Luiz Fux continua com seu voto, ponto final, o CBN vai continuar, e o Carol Moran, e talvez a gente te procure mais tarde, hein? Daqui a pouquinho. Vale a musiquinha, condicional. Porque eu acho que dá para quebrar um pouco de graça. Tem musiquinha no Viva Voz. Isso que a Carol falou, que até agora só o Tenente Coronel Mauro Cid estava na tentativa de abolição, me lembrou esse hit dos Engenheiros do Havaí. Solta aí. Epa. Não tem? Não, tem, mas... Agora põe no refrão já, Wender. Não vamos gastar a paciência do ouvinte, que hoje já não tá boa. Não, vai pro refrão. É isso que tá na introdução aí. Peraí que o Ronaldinho vai achar pra gente nas aqui preliminares, o refrão. Eita, já deu spoiler, já não teve graça, perdemos. Não tem ninguém bem hoje. Tudo bem. Hoje nada vai dar certo. Tudo bem. Então tá, Vera, então um beijo. Assim, somos um exército de um homem só. Quem é da geração anos 80 há de lembrar. Por enquanto temos um exército de um homem só. Temos. Somos um exército de um homem só. Vai indo dar certo, e vai indo o ministro Luiz Fux termina o voto dele. Beijo. É isso, tem que ter fé. Tchau, gente.